falamos diretamente do Mooncast. Você está prestes a conhecer um novo mundo. Meu nome é Pepe, vocês devem estar se perguntando por que dessa apresentação. Então, primeiro eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui, agradecer por vocês estarem disponibilizando do tempo de vocês para assistir a gente aqui. Nós somos um podcast sobre empreendedorismo e diversidade. A gente já, inclusive, entrevistou o João, fundador do Hacktal. Então, quem não assistiu, já procura aí, @TheMooncastBR. Meu nome é Fernanda, meu nome é DPP. Hoje eu estou como apresentadora do Mooncast. E essa daqui é a Paloma. Ela apresenta comigo o Mooncast. Então, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para a gente começar a nossa entrevista, que hoje vai ser no formato ao vivo, com essa plateia maravilhosa que está aqui no Hacktal hoje. Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Paloma Silva, eu sou influenciadora digital e também agora eu apresento o podcast Mooncast. Então, e você vai estar se perguntando, beleza? As duas apresentadoras estão aqui, a gente vai falar um pouquinho de diversidade e a gente está com uma autoridade no assunto aqui do nosso lado. O nome desse cara aqui é Fernando Foraco. E ele é vice-presidente da Câmara LGBT de Comércio e Turismo do Brasil. Então, eu não sei se vocês sabem da existência desse órgão, eu não sei se vocês sabem como esse órgão atua em relação à economia, principalmente em relação à inclusão e diversidade na economia do nosso país. E o Fernando está aqui para responder tudo para a gente. Seja bem-vindo, Fê! Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês, minhas amigas, Paloma, Fernanda, dar uma boa tarde para vocês que estão aqui, a todas, a todos, a todos. Vou repetir um pouquinho o que a Fernanda disse. Meu nome é Fernando Foraco, eu estou hoje vice-presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, a entidade a qual eu faço parte desde 2017. Eu sou um homem branco, de 1,83, gordo, gay. E vim aqui falar um pouquinho da Câmara, falar de empreendedorismo, o que a Câmara faz para o público e toda a nossa comunidade LGBTQIA+. Então, bora conversar e no final já tenho algumas perguntinhas de vocês. Primeiro, agradecendo ao Fê também de ter disponibilizado aí o tempo dele de vir até aqui com a gente, aqui em Santa Rita do Sapucaí. A gente viajou somente para essa palestra hoje. Ele está no meio de um evento, no meio de uma correria, e mesmo assim ele fez questão de estar aqui com a gente hoje, porque é fundamental explicar um pouquinho sobre a sua atuação e a atuação desse órgão aqui no nosso país. Principalmente nesse momento em que a gente está falando tanto sobre ESG, tanto sobre inclusão, sobre diversidade, em que as empresas realmente estão com um olhar mais sensível para isso. E essa plateia aqui, eu acredito que também, porque senão vocês não estariam aqui se não estivessem tão interessados nesse tema. Então, mais uma vez, agradeço vocês. E eu queria falar um pouquinho também sobre o Mooncast. O nosso podcast nasceu com o intuito de dar visibilidade para o empreendedorismo diverso, né? A nossa causa também é voltada para o LGBTQIA+, e a gente acredita que isso deve ser mostrado, isso deve ser falado. Então a gente criou esse podcast com esse intuito. Então vamos começar um pouquinho sobre a história do Fê, né? Como é que ele começou a atuar na Câmara, como é que foi um pouquinho desse início desse órgão do Brasil, que a gente sabe que o início aí não foi tão fácil. Eu vou contar um pouquinho da história da Câmara. A Câmara nasce em 2009, a fim de reafirmar e gerar negócios, né, como toda a Câmara de Comércio, diretamente à comunidade LGBTQIA+. Por alguns imprevistos da vida, ela nasce em 2009 e acaba sendo esquecida mesmo em 2009. E em 2016, a reunião de alguns amigos, o interesse de criar algo para que pudesse reforçar principalmente o fator econômico da comunidade, faz a ideia de montar-se uma Câmara. E aí, quando fomos pesquisar, a gente já descobriu que já existia um criado em 2009 que acabou sendo abandonada pela sua diretoria, e
a gente começa um processo de reativação dessa Câmara. Para vocês terem uma ideia, ela levou quase um ano. Foi necessário entrar em juízo, pedir 30 dias ao juiz que desse a permissão para que os seus dirigentes da época pudessem ensinar e abrir assembleia, convocar a população, publicar no Diário Nacional a quem se interessasse, né, no Diário Cidadão. E a gente faz isso e retoma ela aos trabalhos no final de 2016. À época eu ainda era diretor financeiro da entidade e há 2 anos eu venho e estou ocupando o cargo da vice-presidência, que eu compartilho com o meu querido amigo, nosso presidente Ricardo Gomes, que hoje está num evento também muito grande, logo está na Conferência Internacional da Injustice, que acontece nos Estados Unidos. A conferência é um evento que todas as câmaras LGBT têm pelo mundo afora. A nossa acontece no final de abril. Você trouxe depois eu mostro. Todo ano a gente faz uma Conferência Internacional da Diversidade aqui no Brasil, realizada pela Câmara, e ela envolve os 4 pilares mais fortes que a gente trabalha dentro da Câmara. O primeiro dia é exclusivo para as empresas de turismo e operadoras, companhias aéreas, aeroportos, operadores. Obrigado, viu? Esse é um report que sai quando você entra. Ela acontece no final de abril, foi de 25 a 28, e nós já temos a próxima data do dia 24 do dia 22 ao dia 26 do próximo ano. O segundo dia é dedicado exclusivamente às empresas, o terceiro dia a gente faz dedicado à história e cultura, e o primeiro dia a gente faz uma coisa mais governamental, das instituições, governos, secretarias e departamentos conversar com a comunidade para que atendam, ao máximo possível as suas necessidades. A Câmara tem como intuito o empreendedorismo na diversidade. Há muitos anos a gente trabalhava para a criação de um programa que se chama PSD. Eu brinco para ninguém confundir com PDF. Programa Fornecedor Diverso. A Câmara tem um cadastro, e aí para a empresa, nós estamos falando de microempreendedores, então, seja você uma MEI, um pequeno ou um médio, a partir do momento que essa empresa majoritariamente pertença à comunidade LGBTQIA+, você faz um cadastro gratuito. Você não vira um associado da Câmara, mas você pode fazer o seu cadastro gratuitamente no programa Fornecedores Diversos. O que funciona muito gera o programa Fornecedores Diversos. Eu trabalhei muito, e aí junto com a equipe toda, claro, principalmente com a nossa presidência, para que as grandes corporações, é a luta que a gente faz incessante, consiga colocar dentro da sua empresa a aplicação de compras de fornecedores diversos, compras de produtos, principalmente no pequeno. A gente sabe que grandes corporações têm uma limitação para fazer contratações e compra, tanto de profissionais, como de produtos, como de serviços, forma de pagamentos, alugadas, principalmente para as grandes multinacionais, e a gente vai até essas empresas e explica para elas a importância delas comprarem produtos e serviços de empresas realmente pertencentes à comunidade LGBTQIA+. O que acontece é que a gente vê muito, principalmente no mês de junho, grandes empresas, com grandes campanhas, grandes fomentos de inclusão, mas e aí? Depois disso, durante o ano, essa sempre me pergunta: você tem um fornecedor, você tem preocupação de saber se você está investindo realmente? Porque às vezes se derrama um caminhão de dinheiro no mês do orgulho e pouco se é feito para aquele empreendedor. Então essa era a nossa preocupação. Hoje a Câmara, esse programa é recente, ele tem 2 anos, na verdade, que a gente conseguiu colocar ele em funcionamento.
ele era muito caro. Eu preciso enfatizar que a Câmara é uma entidade sem fins lucrativos. Então, assim, o pouco dinheiro que a gente entra devido aos nossos associados a essas grandes parcerias. Claro que hoje, depois de todos esses anos, a gente já alcançou um patamar bacana, mas a estrutura que envolve isso demanda uma verba muito grande, que não é governamental, não é estadual, não é federal, é estadual e municipal. É nossa, do trabalho dos diretores que ali se aplicam. Nós temos hoje o Corteva, que é uma grande empresa do agro, Johnson & Johnson, que eu acho que nem tem por que fazer explicações, Passe, Mondelez, para quem não sabe, são todas as compromissos, se for com chocolatinho, sai de lado, ele vai para Mondelez. Nós temos 8 grandes corporações, Argil, que se comprometeram a comprar dos nossos fornecedores diversos. É claro que isso não é uma obrigação, mas a gente entrou dentro dessas empresas e a gente quis saber realmente como ela ajuda, como ela investe, qual era a garantia que ela me dava, que ela realmente estava investindo em comprar produtos e serviços da comunidade LGBT+. E o programa Fornecedor Diverso te dá isso. Então, a Câmara cadastra gratuitamente todas essas pessoas, esse CNPJ, e a equipe de compras dessas grandes corporações fazem consulta, elas têm login sempre, elas pagam sua anual, né? Elas pagam não pequeno, para fazer uma consulta desse meio. E varia, eu fiquei impressionado hoje com a variedade de coisas que essas empresas compram. Dow, né, Facebook, todos esses nossos associados, eles compram de tudo, literalmente como toda empresa. De lápis a prestador de serviço para maior ar-condicionado, empresa de segurança. E o comprometimento deles é tão maravilhoso, tão incrível, principalmente com a nossa cooperação, que isso é um fato, que a gente está trabalhando em cima disso, que nós já tivemos grandes corporações, e nós estamos falando de grandes corporações, gente, então é muita coisa. Eles entenderam tanta importância que eu já tive corporação que fez compra de uma empresa de segurança ou uma empresa de manutenção, que ela entendeu que aquele meu pequeno não podia atender o prédio dela de 20 andares na Avenida Paulista. Então ela separou um andar. Ela falou, olha, este andar, ela mexeu no contrato dela para que essa empresa atendesse aquele andar. Ela mexeu na forma de pagamento dela. Essa responsabilidade que essas grandes corporações estão se propondo a fazer é de uma delicadeza e de uma coisa impressionante. A gente costuma dizer que quando uma grande corporação coloca a diversidade dentro do seu departamento de compras, isso é uma brincadeira que o meu presidente faz, o Ricardo, você pode dar a coroa para ela, porque ela realmente está comprometida, porque isso exige um trâmite interno que vocês não fazem ideia, de programação, de forma de compra, de forma de cadastro. É claro que a gente ainda enfrenta alguns percalços, a gente ainda tem empresas grandes que às vezes a gente não consegue montar, porque elas têm um pedido grande e o cara que está ali na outra ponta, ou a pessoa, ou a mulher, ou a empresa, não consegue atender pela quantidade. Ou até pela forma de pagamento, né? E é isso que agora a gente está trabalhando nessas grandes empresas. Nós estamos em conversa com mais de 180 corporações, inclusive que fazem uma parte do fórum, e elas estão entrando aos poucos na Câmara. A gente já tem uma grande empresa, isso já deu frutos nessa conferência que acontece da GSC dos Estados Unidos. Nós já estamos levando um pequeno empreendedor LGBT, ele e o esposo, que já se tornaram um grande exportador. Eles tinham uma pequena empresa de embalar café, eles compravam café, inclusive vinhos,
falaram que vendiam para alguns amigos alguns grãos adicionados. E agora eles já estão exportando e indo, inclusive, como convidados pela GSC até os Estados Unidos para se apresentarem para as grandes corporações e grandes empresas de lá. Então, em resumo, o programa Fornecedores Diversos da Câmara para empresas e empreendedores funciona dessa maneira. A gente ainda não tem um programa de pessoa física, né? A nossa intenção realmente, a princípio, era trabalhar os CNPJ, porque a gente entende a grande dificuldade que uma grande corporação tem de comprar de uma pessoa que não tem nota fiscal, né? Então, existe já projetos para um estudo para tentar colocar também profissionais, e aí não registrado como empresa, dentro dessas grandes corporações. A gente precisa definir como grandes corporações, porque existe uma grande diferença, né? Então, uma grande corporação tem muita diferença para uma empresa grande. A quantidade, o volume, o valor, quanto eles conseguem consumir e investir. Hoje nós temos empresas, como a própria Meta, inclusive, né, que investem até em treinamento, sabe? Tem coisa que eu posso comprar, mas eu vou dar um workshop, eu quero convidar todos os fornecedores. Isso é nível nacional, tá, gente? Empresas de qualquer lugar, eles podem se cadastrar gratuitamente, desde que 50% do seu corpo societário, majoritariamente, seja pertencente à comunidade LGBT. Tem ali umas questões, né, que elas são protegidas pela Lei de Proteção de Dados, existe todo um controle, a Câmara avalia esse cadastro e credencia essa empresa. Então é isso que importa para a grande corporação. Ela não está muito interessada, né, qual dos sócios, ela quer saber se tem certificação da Câmara. E ela está repassando isso para os seus próprios fornecedores. A gente conseguiu isso, então, uma grande campanha de todas as nossas grandes corporações que se comuniquem com os seus fornecedores já de anos e para que elas digam: olha, aqui nós somos diversos e isso vai fazer toda a diferença. Então, se você achar que você, por algum momento, não teve um atendimento com cuidado ou com melhor conhecimento, entre e faça o seu cadastro, que isso vai ser um diferencial na nossa tomada de preço. Não que ele vai escolher por isso, né? Mas é a reafirmação desse CEO, desse diretor, dessa corporação, dessa empresa, com a diversidade LGBTQIA+. Fê, acho muito legal que você apresentou brilhantemente assim, a atuação da Câmara e principalmente o programa de fornecedores, porque é muito importante que as pessoas saibam que isso existe, saibam que existe um cadastro gratuito para empreendedores LGBTs entrarem no mercado de trabalho já com grandes corporações, gente. Meta, Facebook, né? Tá lá dentro, tipo, tem Modeleza lá dentro. É muito legal, tá? Assim, tem muita empresa, muito legal mesmo, inclusive participo da Conferência Internacional de Diversidade, que ele falou que acontece todo ano. Mas antes de continuar aqui, eu queria perguntar um pouco para a plateia. Quem já está no mercado de trabalho? Já ficou no mercado de trabalho? Pode levantar a mão, por favor? E dentre as pessoas que estão no mercado de trabalho, quais de vocês empreendem ou estão em uma empresa que vocês acreditam que apoie a diversidade? A gente tem uma galerinha aí e eu espero que ano que vem tenha mais e mais e mais. Agora eu queria que vocês olhassem um pouquinho para o lado de vocês e vissem o quão diverso já é essa plateia. Olha para o coleguinha do lado e vê, só olha assim ao redor de vocês. Cada um aqui é diferente, cada um aqui é singular, cada um aqui tem o seu ponto de vista para agregar em algo novo. Então imagina o quão rico é um debate, uma discussão, o quão rico é uma empresa contratar colaboradores que têm pontos de vista diferentes. Afinal, uma empresa, ela só surge para resolver o problema de alguém, né? Porque se você não tem o problema, você acaba não procurando
diversidade na entrega do seu produto final. Então isso é importantíssimo a gente falar sobre diversidade, economicamente mesmo. A gente está falando de dinheiro aqui quando a gente fala sobre Câmara de Comércio. A gente não está, a gente tem, obviamente, a parte social é importantíssima também. A gente tem nossos valores, mas a gente tem que entender que a diversidade ela movimenta a economia, que não é algo somente social, entende? É algo que transforma a sociedade em prol, transforma a sociedade capitalista. Então, ela movimenta a economia. A gente está falando aqui sobre Câmara de Comércio e Turismo. Mesmo porque, já te interromper, Não, pode falar. o fundamental, o propósito da Câmara, e por todas as câmaras, eu reafirmo, é dar dinheiro. A gente sabe que o assistencial é muito importante em muitos momentos, e eu não estou dizendo que a gente não o faça, pelo contrário, a gente até talvez faça mais do que deveríamos por não termos essa expertise. Então, sempre que nos é solicitado alguma coisa, se a gente não sabe fazer, a gente vai atrás. A gente tem hoje, depois de 6, 7 anos aí na batalha, hoje a gente tem uma entrada grande no governo federal, nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais. Então a gente consegue fazer uma interlocução grande com todos esses sistemas e acolher algumas pessoas. Mas realmente não é o foco principal. O foco principal é a atividade. Eu não preciso falar isso, às vezes nem todo mundo leva muito bem, mas eu falo que eu não quero mandar 300 cesta básica para o grupo que está ali. Eu quero que eles não tenham necessidade de ter que pedir essa cesta básica. Então, o foco da Câmara é: quantas vezes a gente entrou em lugares, e eu estou falando do passado e alguns nem tão do passado, que já nos apoiaram com coisas e pediram para a gente que não precisava de um novo. A gente entendeu isso. E não é isso. De novo, é muito importante. A gente tem essa noção, a gente não tem uma expertise disso, não que nós somos incapazes de fazer. Eu acho que ninguém é incapaz. Mas eu acho que existem instituições para cada definição, para cada pedido, para cada segmento. Todos juntos vão se unir, vão fazer uma coisa só. E o meu foco é que o empreendedor, a comunidade LGBTI e ATM+, tenha o seu próprio dinheiro para investir, para comprar, para ajudar o coleguinha do lado. E aí eu sempre brinco, principalmente na nossa conferência, para que não se esqueça também de comprar o coleguinha do lado. A gente vê muito: meu amigo, meu tio, meu primo, da própria comunidade, abriu um restaurante. Você já foi comer lá sempre que que seja de graça? Eu preciso dizer isso. Eu falo: gente, a gente precisa pagar com essas coisas. A gente precisa fazer o dinheiro rodar e o dinheiro rodar para a gente. Então eu preciso investir no meu amigo que tem um empreendimento, ligar para ele e falar: olha, você sabia que tem um programa aqui gratuito? Ou falar: vou fazer um aniversário, tem aquele local bacana, caro, que a gente não sabe, mas tem o seu amigo, ele vai investir nele também. Então acho que essa preocupação de dar dinheiro na mão de quem realmente precisa ter um foco maior. Para a gente isso é muito importante. Eu acho incrível que nesse evento, que a Conferência Internacional da Diversidade acontece todo ano em São Paulo, tem o painel, tem o dia do turismo, o dia voltado somente para o comércio também, e tem um dia que ele é voltado para esportes e cultura. E nesse dia, e isso é muito importante também hoje em dia, com as redes sociais, a visibilidade que a gente tem através das mídias sociais, nesse dia a gente finalizou com o painel sobre a importância dos influenciadores também, para divulgar isso que está acontecendo. Porque às vezes acontece dentro de algumas instituições que a gente não tem tanto acesso como no Instagram de fofoca, que você está lá vendo, rolando o feed
como naquele meme que você está vendo lá para se divertir, que também pode ter o papel de te informar. Então, vou aproveitar deste aqui e falar que a Paloma, além de apresentadora do podcast, ela também é criadora de conteúdo, influenciadora digital, e agora também se associou ao programa da Câmara. E ela fez um painel, né, um pouquinho sobre o que ela faz nas redes sociais, e eu queria aproveitar essa deixa e perguntar para ela como ela utiliza a visibilidade para dar a visibilidade dela nas redes sociais, para mostrar um pouquinho sobre essas iniciativas da diversidade, e depois pular para o Fernando e perguntar para ele o que é o empreendedorismo, porque a gente acha que é só, né, quem tem uma empresa, tem um produto, e tem muito mais categorias de empreendedores. Eu quero com você. Bom, gente, eu entendi que empreender também é o que você faz, né? Eu, como influenciadora digital, eu sou meu próprio produto. Então, essa é a minha forma de empreender. É com isso que eu trabalho. E com as redes sociais, com a visibilidade que eu tenho nas redes sociais, eu busco dar atenção para aquelas causas que eu acredito. Ou mesmo uma marca que eu acredito, que vai de acordo com os meus valores. Então, quando uma marca me procura para divulgar o seu produto, eu sempre procuro entender o que ela faz pela diversidade, o que ela faz que vai de acordo com o que eu acredito. Então, essa é a minha forma de utilizar a minha visibilidade na internet. O empreendedorismo, nós temos várias vertentes aí. Nós temos a vertente do próprio empreendedor, que acredita naquele produto, naquele serviço que ele está criando, o que ele está trabalhando, e que ele vende aquilo, né, e novamente, seja um produto ou um serviço. Como empreender mais nisso, como conseguir investimentos, como propagar o produto para uma venda online, uma venda física, como melhorar o seu trabalho. Hoje, no final de abril, nós estamos na mesa de reunião com isso. O Sebrae foi um dos nossos apoiadores na conferência desse ano, que está montando junto com o nosso Poder Executivo, que é um dos nossos diretores, e a presidência, e comigo, um projeto de cursos, de melhorias, de investimentos, de crédito para esses empreendedores. Então, nós temos de um lado grandes corporações e instituições que têm interesse em passar esse conhecimento de empreendedorismo e fazer com que esse empreendedor cresça e avance cada vez mais. E temos a parte também pessoal, que é como a Paloma falou, do trabalho dela, ela é uma influenciadora. É claro que o métier dela, esse nicho específico, é muito importante, ela saber quem ela vai divulgar, quem ela vai vender, mas a gente também entende que às vezes existe também uma outra ponta que não pode fazer tantas escolhas, mesmo porque o produto é diferente, o serviço é diferente e ele necessita daquilo. Claro, a nossa luta é para que isso não precise acontecer. Eu não quero vender para uma pessoa ou para uma empresa o meu trabalho se eu souber que essa empresa tem as mesmas diretrizes, o mesmo foco que eu, principalmente respeito, diversidade, e aí a gente abre o leque da diversidade, que é enorme, que vai tudo, não só na comunidade LGBTQIA+, mas a gente também entende daquele empreendedor, daquela pessoa que necessita disso e que precisa, às vezes, vender, porque não está fazendo nada de errado, enfim. O nosso trabalho é para que isso não venha a acontecer, porque a gente consiga cada vez mais conscientizar. E a gente está com um mundo com muita esperança, gente. Eu vou falar uma coisa que a gente, para quem ouviu o nosso podcast, a gente sempre fala. Quando a gente montou esse programa, ele era bem caro para ser criado, mesmo simples, uma plataforma que você entra, você coloca
documentos, esse cadastro, né, validar, cheio de segurança, tudo confidencial, existia uma verba necessária para dar uma potencial que a gente não tinha. E a gente teve uma tríplice aliança ali, que é a palavra que a gente falou, não, a gente entendeu que vocês não têm dinheiro. A gente não quer que vocês esperem 2 anos. A gente quer que vocês criem agora. Então o dinheiro está aqui. Isso é de uma relevância e de uma importância que vocês não têm ideia, assim. Tudo bem, nós estamos falando de grandes corporações, talvez esse valor para eles, né, 100 mil, 200 mil, possa até ser uma coisa que não faça tanta diferença, mas a empresa tem que estar muito disposta, tem que haver um profissional ali atrás muito disposto para fazer esse investimento. E o mesmo até fazer com alguns empreendedores, né? Não tem todos, né? A gente tem que estar em conversa com muitas delas e, a princípio eu quero saber o que eles precisam, pelo menos o nicho que eu quero colocar, né? Ou que eu quero. Nós estamos falando de empresas diversas, corporações diversas, nem todas compram, apesar do início eu falar, todas compram de tudo, algumas sempre foco agora. Então nós temos gente ali, a Corteva, quando a gente fala Corteva, é a maior corporação de agronegócio do mundo. É óbvio que o foco é a maior mercado. E a gente tem muita coisa de agro. Né? E aí, quando a gente está falando de agro, a gente está falando de tudo. Eu estou falando de uma pequena empresa de café que hoje já não é mais nem só um cadastrante gratuito, ela já virou até uma associada da Câmara, é uma outra coisa que todos podem se associar à Câmara, independente de empresa, já está exportando, já está lá fora, está indo para o convidado. Vocês conseguem entender que isso faz uma grande diferença? E em menos de um ano, eu tive o prazer de ter uma empresa de um casal que acabou, né? Vamos dizer, amigos do peito, mas parceiros nossos, né, hoje são associados, que deram uma guinada na vida porque uma empresa, uma grande corporação, resolveu olhar para ele e falar: não, estou vendo esse dinheiro. O que você precisa? Marca uma reunião para mim. Gente, eu costumo dizer o seguinte: não vamos salvar o mundo. Por isso que existem programas, para quem não conhece o programa Mulheres aqui, hoje existe no Brasil, tá? Nós não entramos na roda, até mais antigos do que a gente. Nós temos o Integrário, nós temos o Internet. Eu não tenho problema nenhum, não é ninguém que é rival, né? Mesmo porque não faz nem sentido uma coisa gratuita. Né? Tem programas só de mulheres, tem programas só de quilombolas, negros, PCDs. Procure isso. As grandes corporações elas têm interesse em investir, em comprovar o seu compromisso com a comunidade no geral. Isso é muito importante. Isso vale muito a pena. Nós estamos em outro mundo, né? A gente vive em outro mundo. Eu já sou um pouquinho mais velhinho, sou lá de um pouquinho mais de 80, então já passei dos 40 bastante tempo. E eu sei o quanto foi muito difícil lá atrás me reafirmar em grandes corporações que eu passei, que eu trabalhei, que eu procurei no Estado, na Federal, em todos os lugares que eu estive. Nunca foi muito fácil, mas a gente está numa era de muitas melhorias, acredito eu. E tenho sempre a esperança que isso vai ficar melhor a cada dia. Eu não sei se a galera está aqui já ouviu falar em Pink Money, alguém sabe dessa expressão, alguém conhece esse termo. Para quem não conhece, né, o Pink Money ele é um dinheiro que vem da comunidade LGBT. A gente tem hoje em dia, a gente recebe a maior parada LGBTQIA+ do mundo, que é em São Paulo. Então, em São Paulo, quase 4 milhões de pessoas, eu sou um pouco ruim com dados, tá, gente? Mas a gente sabe que assim, a gente realmente chama atenção com a nossa parada, ela é super bem organizada e a gente, mais do que isso, a gente movimenta toda a economia, todo o comércio do Polo da Paulista, o turismo da cidade de São Paulo, e não só da cidade de São Paulo, né? O LGBT tende a gastar 30% a mais em turismo
do que o heterossexual. Então, assim, o dinheiro do LGBT, ele é muito, as empresas disputado, querem, né? muito disputado, as empresas querem. Só que assim, a gente chama de pink money porque muitas empresas só querem dinheiro, mas em nenhum momento elas querem devolver como respeito, devolver em programas de diversidade, elas só querem o que é chamado de pink money. E o LGBT tendo todo esse poder aquisitivo, movimentando tanto essa economia, e não só o LGBT, como o Fê muito bem pontuou aqui, a gente está falando de grupos subrepresentados, que não são minorias, a gente está falando de mulheres, quilombolas, LGBTs, pretos. A gente está falando aí de uma galera que às vezes não está sendo bem representada, porque a gente está faltando realmente de representação, mas que movimentam muito a economia. Então a gente tem muito poder aquisitivo. E a gente sabe que o cartão de crédito ele vale mais do que o título de eleitor. Então presta bem atenção onde você coloca aí, onde você deposita esse seu voto de confiança com o seu dinheiro, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora sobre essa questão do pink money e sobre como vocês estão movimentando aí, mostrando para as empresas a importância do dinheiro da comunidade LGBT no comércio e no turismo. Vai se resultar mais ou menos isso, a gente tem um foco maior sobre o turismo, porque é onde acaba vinculando visivelmente maior, né? O Brasil tem um aumento no turismo recorde a cada ano, mesmo com algumas falsas passadas de pessoas, enfim, que já foram, graças a Deus. O país recebe bem, a hotelaria recebe bem, as cidades recebem bem, os municípios recebem todos bem, os estados, e o investimento nisso é de uma importância ímpar, né? A gente, como Câmara, está sempre atrás. Hoje nós temos o Grupo Vila Galé, mais de 8. O Grupo Vila Galé é completo, afiliado da Câmara, assim como o Celina, são mais de 10 unidades do Bilbao. Como todos os outros pousadas, a gente tem hotéis pequenos, companhias aéreas, próprio Porto Gavião, e a gente tem a Gol, Delta Airlines, American Airlines. Então a gente está sempre cobrando, além de investimento, um posicionamento de melhor atendimento junto a essas empresas, às comunidades diversas. E aí, no geral, de novo, a gente tem poder de fala. Eu costumo dizer que poder de fala, você tem direito de fala quando você fala o que você sabe, né? Então, é claro que eu vou saber falar mais da comunidade LGBTQIA+, e menos a uma outra da qual eu não faço parte, mas isso não me diminui em momento nenhum, porque eu não posso falar disso. Eu só não posso falar se eu alguém melhor do que eu para falar com mais propriedade no meio. Mas exigir, né, que essas empresas, e aí agora com foco no turismo, tenham resultados, né, investimentos para que atendam melhor, respeitem melhor, deem acessibilidade maior a quem precisa. É um dinheiro alto investido. Já é um estudo, né? Então a comunidade LGBT, é o nosso sistema público, gasta de 30% a 35% a mais no turismo. Então, se uma família heteronormativa viaja e tem um custo de 1.500, 2.000 dia, ou seja, 500, né? Uma pousada, um lugar menor, 200, a família, né, que está dentro da comunidade LGBTQIA+, mesmo ela composta por família completa, esposas, filhos, a tendência de gasto é maior em 30% a 35%. É um dinheiro com maior investimento. Claro que São Paulo detém, né? Não é acreditem se quiser, mesmo com a parada, é o Rio de Janeiro, né? As nossas cidades praianas. Não existem dados exatos oficiais, mas a gente tem uma comparação do Ministério e alguns órgãos de valores, né?
associações, sindicatos, hoteleiros, essas coisas. Então, não tem por que não haver investimento governamental em cima disso. Políticas públicas, né, do que pode, do que não pode, civil, né, policiamento, proteção, isso tudo são investimentos que dão retorno. Hoje, por exemplo, nós temos vários operadores de viagens e várias companhias, enfim, hotéis associados à Câmara. Quem não conhece, eu peço para depois dar um pulinho lá no site da Câmara, vocês conseguem ver. Então, hoje você tem locais que te dão toda a informação, aonde você pode viajar, quais eu posso ir, que cidade eu sou bem recebido. Então, a gente consegue ver a conscientização de algumas operadoras, por exemplo, aos quesitos. Então, se esse município não está preparado ou está recebendo algumas críticas quanto ao recebimento de alguma comunidade, seja ela qual for, hoje as operadoras já conseguem passar isso para casais, para amigos, para pessoas. A gente recebe muito, aí, às vezes, a ligação direta para a Câmara. Eu vou casar com meu esposo ou com a minha esposa, eu queria uma indicação de quais países eu posso entrar ou quais cidades. Você acredita, se quiser, nós temos centenas de países que ainda é proibida a homossexualidade, né, que gays não são bem-vindos e que tem regras e multas e dá até cadeia. Então, focar no seu nicho de mercado, saber para quem você está vendendo, atender de uma forma, orientá-lo como ele deve ser orientado, isso é de suma importância. E o Pequeno Planning, a cada vez, a cada dia, ele exige mais isso. A pessoa está tendo a consciência que ela pode escolher. Eu queria ir naquele lugar. Bom, eu descobri que lá aprende, lá vai para a cadeia. Eu não posso ir, então desejo fazer depois, que eu não vou fazer agora. Isso força, inclusive, outros lugares a trabalhar melhor. É muito doido isso, porque a gente, na conferência, né, nesse dia de turismo, teve uma palestra muito legal da Book, né, que foi do Isegaki. E nessa palestra, ele mostrou alguns dados lá, que eu acho dados muito essenciais, né? Apesar de que eu nunca decoro nada, mas assim, eu sei que a maioria da população LGBT, infelizmente ainda, em relação ao turismo, se sente ainda insatisfeita, porque acontece muito, eu não sei quem é LGBT aí, enfim, quem já passou por alguma situação parecida, mas acontece muito de você chegar num hotel, por exemplo, e você falar o nome de duas mulheres e a atendente presumir, então são amigas, vamos colocar a cama separada. Né? Tipo, não passa pela cabeça. E às vezes é uma questão realmente de treinamento da companhia, né? Porque a gente vem de um país com uma cultura extremamente LGBTfóbica, e a gente vem com algo realmente que já vem lá de trás, né? Então a gente tem que fazer o quê? Não é cancelar, é educar, né? E eu acho que essa questão de você dar esse espaço para locais e focar na atenção de vocês em locais que estão fazendo certo, vocês não estão cancelando os errados, mas vocês podem inspirar os errados. Porque a partir do momento que há uma representatividade e que há uma queda de cultura até de certas instituições que não se adequaram ao modelo de sociedade no qual vivemos hoje, então, quando mexe no bolso, né, a gente mexe em toda a organização. Então, eu acho muito bacana essa maneira como vocês fazem, informando com dados e educando nesse dia do turismo. Você quer pontuar mais alguma coisa do turismo? E é isso que a gente faz também com o nosso podcast. A gente tenta levar informação para as pessoas, para transformar, para desconstruir e nunca cancelar. Então a gente está sempre aberto a ouvir as pessoas, a ouvir diferentes pontos de vista, e a gente tenta mostrar para as pessoas, para todo mundo em geral, que para transformar a gente tem que escutar, a gente tem que trazer informação. A gente acredita que com a educação a gente pode transformar o mundo. Então é por isso que a gente recebeu lá o Fernando e o Ricardo da Câmara e muitas outras pessoas inspiradoras, como o João, né? A gente está aqui hoje porque a gente acredita que o Rectal é um evento diverso,
eu acho que é bom a gente lembrar também que nós também estamos aprendendo. Eu, Fernando, pessoa física, eu, Fernando, representante, vice-presidente da entidade Câmara de Comércio e Turismo LGBT, assim como a diretoria, a gente, ao tempo, apertou um botão, graças a Deus, de consertar muitas coisas. Eu gosto de dizer consertar, porque elas estavam quebradas, né? Quebradas. Então, tudo que a gente aparece, uma novidade, aparece uma informação. Na semana passada, a nossa diretoria executiva fez uma reunião, chamou pessoas especializadas, temos gratuitamente uma live sobre letramento, como falar, como se referir. A gente está num momento, né, que ainda erramos muito, e aí eu falo erramos porque é errado. Né? Eu não posso errar. Pode, eu erro. Eu já errei. Já errei ao vivo. Boa vergonha, acontece. Mas não é para poder. Porque as pessoas estão aí, a internet está aí, e eu costumo dizer que quando a gente erra, e aí eu vou falar um pouquinho do Fernando pessoal, que eu uso isso muito na minha família, eu falo não desculpa. Nós sofremos há centenas de anos, não é 15 anos, não é 20 anos, que a gente sempre põe a nossa referência. Né? Eu fui um adolescente na década de 90, 80, 90, e acho que se tiver alguém aqui que tenha passado o que eu passei, a gente sabe, uns enfrentam menos, né? Talvez eu tenha tido uma graça de ter vivido numa roda, eu não vou dizer nem mais educada, mas talvez mais hipócrita. Hoje eu consigo colocar dessa maneira. É óbvio, né? Um menino branco, média, colégio particular. Então, eu sei que a minha diferença para o ataque de uma outra pessoa foi diferente da minha. Mas não deixou de ser um ataque. Eu não deixei de sofrer. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, uma pessoa, e agora eu vou para um lado pessoal, do LGBT, e aí muitos já falaram, conhece muitos, a gente tem muitas pessoas bacanas na internet. A primeira coisa que fazem com a gente é começar a tirar tudo da gente. Né? Eu não sei quem falou isso, esse dia eu vi, e eu preparei, estou replicando, e peço perdão. Tira, né? Não senta assim, arruma a perna, não chora, não desmonheca, não engrossa a voz. E aí você vai ficando maluco, assim, você cresce um adolescente neurótico. Puxa, eu podia sentar, eu podia levantar, eu podia gritar, eu já eu disse isso recentemente em algum lugar. Vocês vão retirando tudo da gente, né? E é difícil chegar com 30, 40 anos, né, um pouquinho mais aí no caso, e você fala, poxa vida, eu tive uma vida boa, não vou reclamar, mas me tiraram muita coisa. Se eu parar para pensar, não foi tão bom assim. Não foi ruim, mas não foi tão bom assim. Essa preocupação eu acho importante a gente ter para com o colega. Então, esse letramento, essa procura de saber como a pessoa quer ser chamada. Eu costumo dizer para os amigos, mas como é que eu vou saber? Pergunta. Perguntar não ofendeu. Né? Não sabe como chamar? Pergunta. Posso te perguntar como você quer ser chamado? É simples, não dói. Não inventa moda. Né? Não tenta fazer o que você não sabe. Pergunta. Eu pergunto até hoje, todo dia, toda hora. A qualquer um do seu hora que vocês me pararem, provavelmente falou, tudo bem, eu posso como você quer ser chamado. Continuar, tudo bem. É sobre isso também. O que a gente fala sobre diversidade e inclusão é muito sobre amor e respeito. Quando a gente está nesse estado, né, e que a gente entende
que hoje em dia, né, a gente fala muito na internet sobre a humanização de máquinas. A gente tem máquinas gigantescas aí, fazendo bonequinho, avatares, simplesmente para tentarem se tornar humanos para se aproximar do público. E nós, que já temos o privilégio de sermos humanos, a gente pode sentar e conversar olhando no olho de uma pessoa. A gente pode reparar em como uma pessoa na nossa frente, ela realmente é. E a gente quer viver como máquina? A gente quer viver automático? Quer dizer, não faz sentido. Ser humano é um privilégio, ser humano é um diferencial. E infelizmente nós que somos humanos não estamos aproveitando ao máximo disso. E é por isso que eu acredito muito que o Rectal seja um evento sobre tecnologia e inovação, porque a maior tecnologia que a gente tem é estar vivo, é a nossa respiração, é o nosso tempo de vida aqui, é a gente poder se comunicar com o outro, entender o outro, sentir o outro e também entender como a gente se sente sendo nós mesmos. O Fê falou muito bem, né, sobre essa questão de errando que se aprende. Eu não acredito muito nesse negócio de errando que se aprende também, não. Eu acho que a gente continuar errando. Se aprende, assim, errou, vai lá e come. Não, exatamente, não é errando que se aprende. Eu acho que o ditado tem que ser tentando que se aprende, né? Tentando não errar que a gente começa a aprender. Como é que a gente tenta não errar? Como é que a gente tenta não errar em relação ao outro? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, dialogando, conversando, perguntando, né? Ouvindo, principalmente ouvindo, né? Já que você deu a deixa, se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, para você, para a Paloma. Já vou logo pergunta? Bora! Eu queria saber da Câmara quais são as políticas que vocês oferecem para as empresas fundadas por pessoas trans, se tem alguma diferenciação, porque a gente sabe que eles são os grupos mais marginalizados. Tá. Qual é o seu nome, por favor? Elis? Obrigado. Bom, na verdade, as políticas são iguais para todos, e todas e todos dentro da Câmara, tá? Vou dar um briefing agora um pouquinho melhor visual geral da Câmara. Como eu disse, a Câmara hoje você pode ser um associado à Câmara, e aí isso todos são bem-vindos, né? Inclusive empresas só que aí nós estamos falando de uma Câmara com associações de benefícios. Benefícios na nossa conferência, benefícios em treinamentos interno, externo, em palestra, recebimento de azulejo, convite para eventos de network exclusivo, são geral os benefícios do associado. O programa Fornecedor Diverso, ele é exclusivo majoritariamente para empresas pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Então ele é gratuito, você se inscreve, coloca os dados da sua empresa, você não vira um associado da Câmara, mas a Câmara vai olhar com carinho para você. Né? Então, essas grandes corporações, elas inclusive têm acesso ao departamento de compra, tem acesso ao nosso programa. Ele só não tem acesso a todas as informações, ele tem acesso às informações da sua empresa. Então, ele vai lá e vai clicar, eu quero contratar serviço de manutenção de ar-condicionado. Eu vou falando assim, eu vou lembrando que eu já sei que fecharam grandes contratos aí, a gente não faz ela acontecer. Então ele vai receber, ele pode selecionar por estado, por cidade, a nível nacional só. A gente não cadastra empresas estrangeiras, porque obrigatoriamente precisa ter um CNPJ. E lá ele faz um filtro, se ele quer a planta dele de São Paulo, do Rio, do Ceará, de Minas, de Goiás, do Acre, enfim, da onde ele quer contratar esse serviço, esse produto. E ele vai mudar uma tomada de preço, ou ele já ocorreu de intervir com a gente, olha, eu estou precisando, eu vi, não tem lá, você consegue ir atrás para mim? Isso é um ponto muito bacana, gente. Quando a empresa me liga e fala que não encontrou e pede para que a gente faça uma busca, eu fico sempre muito. Eu sei que parece
Tem gente que já me criticou por isso, mas você está puxando saco da empresa grande. Não estou, porque quando o cara faz isso, ele está disposto. A pessoa que está ali está disposta. Né? E a gente recebe muito isso das grandes corporações. Na época da parada, eu tive umas 4, 5 grandes corporações querendo empresas que pudessem, institutos em específico, na verdade, que queriam mais de 1000 bandeiras LGBT+. E eu não consegui uma confecção que conseguisse entregar com a patente para eles na semana da parada, porque não tinha. Não uma empresa majoritariamente pertencendo. Claro, não quero entrar no mercado livre e comprar. Eu quero comprar com o meu fornecedor, eu sei, eu vou investir. Talvez uma pequena confecção, talvez um fundo da casa, né, ou que seja pequena, que seja grande, não é problema. Eu queria comprar aí. Eu não consegui, eu não tinha. Hoje eu já tenho. Eu fiz um trabalho minucioso para ele, então a gente já tem. Mas tive recentemente por em outro estado e também não tinha. Olha que coisa. Para o mesmo produto, inclusive. Perdão. Como já aconteceu, né, esse fato que eu disse, né, empresas que, eu estou precisando de uma empresa de segurança, tá vendo? Eles não conseguem vender meu crédito. Eu falei, poxa, mas e aí, vamos, né? E partiu da própria empresa, falou, não, então a gente se pagou um otário. Eu achei uma empresa de limpeza ali, uma empresa que fornece bolo, né? Já tivemos solicitação de empresas de catering para evento para 5.000 pessoas. Ela não consegue, porque ela é pequena, né? Ela faz salgadinho, bolinho, tudo atende no catering, mas ela consegue atender no máximo um evento para 60 pessoas. Ela não consegue atender um evento de 5.000. E outra, ela não consegue receber 60 dias de salário. Essas grandes corporações, a gente tem esses problemas. Eu preciso ser um jeito, internamente, que ela receba um adiantamento, que no máximo ela receba depois, com menos tempo, com 15, 20 dias, 60, 90 dias. Eu sei que a gente acabou virando um cliente dessas grandes corporações. Né? Isso eu cuido dessa parte. Então, realmente você tem multinacionais que pagam ali com 90, 120 dias, ali é difícil. A gente também está trabalhando por isso. Né? E a gente está sempre com essas grandes corporações fazendo treinamento, como esse de letramento. Agora a gente está provisionando aí o webinars para eles, para associados e corporações específicos de cada letrinha ali, né, para dar uma explicação um pouquinho melhor, mais detalhada, profissional, complicado, adequado, né, que tenha em si o poder da palavra, de explicação melhor do que é o que eu costumo dizer. Né? Quando eu falo para mim, é um pouco mais fácil falar da comunidade LGBT+, mas entre aspas, mais fácil para mim falar da comunidade cheia. Né? Claro que para mim eu teria muita dificuldade para falar da comunidade cheia. Porque eu não estou dentro dela, eu acompanho, por mais conhecimento, por mais estudo que eu tenha, eu nunca vou conseguir falar com a própria pessoa conforme isso. Então, a gente já tem essa programação fazendo com os associados e com as grandes corporações que são membros compradores do programa Fornecedores Diversos e também associados. Né? A gente teve agora, por exemplo, um treinamento gigante dentro da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. A gente tem uma parceria com o Rio de Cores, que a gente deu um letramento no Rio de Janeiro. A gente foi no Copacabana no mês passado, no Atlântica do Rio, dá também um treinamento de atendimento para a comunidade LGBT+, inclusive a comunidade trans, né? Recebimento, palavras, como se relacionar, como falar, como pedir, como perguntar, né? O que não saber, se informar. Então, os nichos são entendendo conforme a demanda. Né? E aí os benefícios são gerais para todos, para o associado. Espero que tenha respondido a sua pergunta.
Obrigado. Gente, ó, foi bem rapidinho essa nossa conversa. Eu sei que tem muita coisa para se falar sobre diversidade, por isso que todo domingo às 18 tem episódio novo. E também aqui está o arroba do Fernando e da Câmara, então tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar por lá. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, quero agradecer esse carinho, essa troca, esse tempo de vocês, porque tempo é amor, tempo é atenção, e eu quero realmente poder retribuir isso em formato de informação para cada um que está aí do outro lado nos ouvindo. Então, muito obrigada mesmo, e quero muito, muito agradecer a Paloma por estar por isso em todos os episódios, então, por favor. A Câmara vai ter a Câmara LGBT. Aí eu vou agora, eu vou fazer vídeos aqui, eu achei incrível. E a professora Necal, principalmente vocês que estão assistindo aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde.